compartilhar minha tela. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim, sim. Show de bola. Beleza. Deixa eu ver só se tá gravando certinho. Beleza. Na aula de hoje, né, a gente vai falar sobre loops. A gente vai falar também sobre if else e vai falar sobre functions, né? É, que é algo muito importante aí em JavaScript, é o que a gente usa no dia a dia como programador, né? Usa muito. Mas antes eu gostaria de falar algumas coisas assim, né? Que eu deixei até como notas aqui do professor, para eu lembrar. Eu acho importante que vocês, né, como alunos, vocês fazerem bastante contribuições no Git, né? Deixa eu só compartilhar meu Git aqui para vocês verem. Eu já tinha falado isso com outros alunos aí, com Augusto também. Mas assim, o meu Git, ele tá ruim como referência. Agora, agora mais recente tá um pouquinho melhor. Mas assim, o bom é ter um padrão de Gits, né? Eu acho que 5 vezes na semana, mas eu acho que até 5 vezes é muito, mas tentar fazer, eu acho que 4 commits por semana, alguma coisa assim. Só pra ter uma sequência mesmo de pra o recrutador ver que você tá atuando bastante, né, em programação, seja em projeto pessoal ou qualquer coisa do tipo, né? É uma visualização que eles têm. Até eu acho que naqueles Code Camp, né, dos Estados Unidos, eles indicam para os alunos deles fazerem 5 commits na semana. Mas eu acho que é algo que é muito louco, né? Porque você fica meio só preocupado em commitar e não tanto com a qualidade do seu projeto ou alguma coisa assim. Então, Giovanni, isso aí. É, é muito importante, né? A gente sempre pensar nisso, né? Tanto pro mercado de trabalho, para vocês entrarem aí. Então, já vai pensando, né? Em como comitar mais aí, vezes na semana. Às vezes você tem. Eu faço tudo errado. Eu fiz aqui 16 commits num dia. Eu vou na loucura, né? Tenho um projeto e eu mando o braço. Mas às vezes se você tentar deixar mais espaçado, né? Dois commits aí por dia, às vezes vale mais do que ter uma sequência assim, que nem a minha. É, mas aí no caso, era isso que eu tenho pra falar, né? Eu acho que é bom a gente comentar. E nos commits também, né? A gente tem, eu vou falar um pouquinho mais de Git, mas aqui, né? Vamos ver aqui. Aqui não tem um exemplo bom. Deixa eu pegar um projeto meu real mesmo. Christian, é importante. Bem importante. Lá nos Estados Unidos, os caras forçam mesmo o aluno a cometer 5 vezes. Aqui, por exemplo, também nos commits, né? Outra coisa que é importante é você em cada commit falar o que você está adicionando. Geralmente é bom ser em inglês, né? E geralmente nos commits também é bom você ter aqui. Eu vou passar uma aula só de Git aí pra gente. Separadinho assim, vai ficar legal. Mas é bom a gente sempre fazer em inglês e conventional commits, que é um termo muito utilizado aqui. Que, por exemplo, eu estou adicionando uma feature, né? Estou adicionando uma nova funcionalidade para uma aplicação, é uma feature. Agora eu vou adicionar corrigir um bug, já é um bug fix, né? Ou fix também. É, mas essas são coisinhas que o recrutador e o cara que vai olhar para sua entrevista vão olhar, vão perceber. O, a minha meu primeiro trabalho, né? Eu entrei por causa de um projeto e por causa do que eu trabalhava. Eu trabalhava com criptomoeda, né? Meu primeiro trabalho.
E no segundo trabalho eu entrei por causa que o meu primeiro trabalho era com criptomoeda, né? E também por causa dos meus projetos. Agora, nessa última empresa que eu entrei, algo que foi muito marcante para eles, né, que me falaram, foi a questão do meu Git ser bastante trabalhado, né? Tem muitos commits, muitos repositórios. E também por causa do meu portfólio, né? Que aí eu fiz um portfólio diferente. A gente pode até ver aí de fazer um portfólio, né? Mas pra quem não viu, eu fiz meu portfólio 3D com não tem muito projetinho aqui dentro, mas eu fiz todas as logos, né, das tecnologias eu fiz em 3D, MongoDB. é, então eu investi mesmo nesse portfólio, né? Investi muito tempo nele. E aí, às vezes, o cara, você consegue entrar na entrevista por causa de um portfólio assim, sabe? É, e ter também um Git muito com muito projeto e bastante commit importante, né? Porque eles vão também olhar para a estrutura dos seus projetos, né? Não adianta você ter lá 1000 projetos e não ter um projeto legal que tenha um commit bem feito, né? Mas é isso, eu não vou me estender muito em Git. Mas aqui também, outra coisa, né, que já me perguntaram é a questão de como pensar, né, em programação, não só em JavaScript, né, como pensar em JavaScript. Esse aqui eu vou abordar mais pra frente. Entrou alguém? Beleza. É, eu vou abordar mais pra frente aqui como pensar em JavaScript, né, pegar um problema e tentar destrinchar ele. Como que eu abordo isso e como vocês vão poder abordar isso, né? Eu acho legal. E também eu vou propor uma aula de LinkedIn e de Git que a Giovanna vai fazer provavelmente pra mim. Então, para arrumar o LinkedIn e o Git de vocês, né, a gente vai fazer uma aula. Pode ser até com um LinkedIn de um aluno, ou um Git de um aluno, e dando umas arrumadas nele, sabe? Vai ser bem legal. É, então, eu vou até. Essa aula vai ser até de graça. Eu vou fazer pra vocês. Eu vou pagar a Giovanna pra ela fazer pra vocês. É, a- agora vamos pra aula aqui de loops. Peraí. Tá. Tá dando pra ver aí, galera? Certinho? Galera, Aqui tá tranquilo. tranquilo? Dá pra ver aí, né? Tá. Pode falar. Quem gostaria de falar? Ué. Alguém falou que gostaria de falar? Eita. Ué. Então tá bom. Vamos lá. É, vou falar um pouco sobre o loop, né? O loop é uma estrutura de controle que permite. Não, não tem problema não, Senise. É uma estrutura de controle que permite que o programa execute um conjunto de instruções repetidamente, né? Aqui dando um exemplo bem bobo, né? Imagine que você está organizando uma festa e precisa distribuir convites para todos os seus amigos. Você pode, né, em variáveis aí, declarar para cada amigo um const, né, ou um let, sei lá. Amigo 1, amigo 2, amigo 3, amigo 4, amigo 5, né? Isso daria um trabalho muito mais pesado do que se a gente usasse uma estrutura como um array, né, e usasse o loop, né, que é a forma muito eficiente de automatizar tarefas repetitivas. É exatamente isso que está escrito aqui. E para muitos casos é a solução que a gente usa, né? Aí eu coloquei aqui como usar, né? Nesse exemplo, a variável amigos é um array
que contém os nomes dos seus amigos, né? E aí eu boto aqui o tamanho da array. O loop ele sempre o loop normal que a gente conhece, ele constitui de três parâmetros aqui, digamos assim, né? O primeiro é a declaração da variável. Você vai declarar uma variável igual a zero. Você vai, o segundo é a condição para que esse loop aconteça. E o terceiro é o que ele vai fazer a cada rodada aqui, né? Digamos assim. Então ele vai começar com essa variável i no zero e ele vai até o tamanho da nossa array, né? Porque a gente pega o tamanho de uma array, de um objeto com length. Então você pega amigos.length e ele vai até lá. E no terceiro parâmetro a gente vai passar o que ele vai fazer, né? Vai incrementar, a gente também pode passar o menos menos aqui. Vamos supor que eu quero ir de trás para frente. Eu consigo ir de trás para frente. É só colocar o menos menos aqui, não tem nenhum problema. E a gente usa esse i para saber em qual passo do loop a gente está, né? Se a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente tem 5, né, ele vai rodar 5 vezes. E aí a gente, pela posição i, a gente vai saber em qual passo que a gente está, né? De certa maneira. Aqui tem uma descriçãozinha, né, para quando vocês forem consultar, né, esse material de loop. Aqui eu trouxe um exemplo mais factível, né, que pode ser um caso de usuários que você tem um array de objetos. E nesse array de objetos eu quero saber o nome, a idade e a cidade desses usuários. Então eu pego esse array que chama users, pego a posição dele relativa ao loop. Então se eu colocar user 0, sempre vai tentando colocar no console log. Deixa eu só fazer no código aqui para vocês visualizarem melhor, né? Senão só falando fica meio longe. Espera aí. HTML. Vou abrir um documento bem simplesinho aqui. Script CRS index. Yes. Aqui. Botou um teste aqui. E é isso. Espera aí que eu abri no errado. Aqui. Beleza. Deixa eu só tirar aqui, né, o zoom. E aqui eu vou testar meu console, né, teste. Aqui, como a gente está abordando aulas de JavaScript, vai ser muito focado em JavaScript. Então, geralmente eu não vou mexer nem em HTML direito. Mas aqui, por exemplo, eu quero mostrar para vocês como funciona para a gente fazer uma lógica dessa. Aqui ele está com problema por causa das strings, né? Quando você tem uma string que é com uma string normal, né? Assim, né? E ela vai de uma linha para outra, ela quebra. Se eu olhar aqui, ele vai dar um erro, mas não tem nada a ver. Mas só que está errado. Esse erro do preacher não tem nada a ver. Mas é por conta das strings, né? Que tem que ser na mesma linha. Esse tipo de string, no caso. Mas tem strings que a gente pode usar em múltiplas linhas também. Ah, foi mal, Christian. Tá dando pra ver melhor? Beleza. Deixa eu só puxar um pouquinho pro lado. Tá. Aí o que acontece, né? Como a gente já passou um pouquinho sobre array, né? Se a gente quiser ver
informações sobre o primeiro usuário aqui desse array, é só eu fazer um console log, pegar o users e passar a posição 0, né? Concordam? Passando a posição 0, eu pego essa informação aqui de cima. Então a gente consegue passar por todos esses usuários usando um for loop, né? Porque em vez de usar aqui valores fixos, né, eu teria que fazer um para cada. Colocar 1, 2, 2. Vamos supor que eu quero acessar o nome de todos, né? Ponto nome. Ponto name. Assim eu conseguiria acessar o nome de todos eles. Daria para fazer. Se eu tivesse um projeto aí, acesse o nome de todos os usuários, eu conseguiria fazer. Se eu tivesse um array fixo, né? Mas vamos supor que é um array dinâmico, né? E vamos lá que eu tenho Pedro 2, Pedro 3. Eu tô com meio preguiça de fazer isso aqui. Mas beleza. Nessa parte do programa, a gente não ia conseguir chegar em todos, né? Porque a gente teria que refatorar para pegar todas as condições, né? Aqui tem... Deixa eu dar um length aqui. Users.length. Aqui tem 8 posições, então eu teria que ir até o 7 para pegar isso, né? Então é muita refatoração que a gente não precisa fazer. É só a gente pegar, passar a posição I e a gente vai pegar o nome de todos os nossos usuários, né? O loop é bem legal nesse aspecto e sempre que vocês identificarem, né, que tem uma necessidade de fazer um loop, é bom fazer. E tentar fazer o menos... tentar usar de maneira mais performática possível as variáveis, né, e as estruturas de dados. Aqui, né, eu coloco aqui, coloquei aqui no exemplo um outro exemplo bem que eu utilizo muito no caso, que é a questão de pegar aqui no HTML, né? Eu falei que não ia falar muito sobre HTML, mas eu já estou falando. E aqui eu tenho vários itens. Item. Vamos lá. Item. E eu quero selecionar todos eles e adicionar alguma coisa, né? Aqui eu conseguiria pegar facilmente com um loop e colocar, por exemplo, aqui inner HTML isso é igual a... Deixa eu ver se vai funcionar. Não funcionou. Deixa eu ver. Deixa eu dar um console log nos itens. Itens, beleza. Div item. Ponto inner HTML. Alguém quer chutar aqui o que pode estar errado? Aqui tá certo. Aí, ó. Não, não, não. Eu acho que é aqui, ó. Tá faltando uma posição. Ih, rapaz. Não deu bom, não. Deixa eu ver. Itens i.inner.html. Deixa eu só dar uma checada nessa função aqui. Eu acho que é uma função, não é igual. Deixa eu ver. Nossa, os caras demoram, enrola pra falar uma coisa simples, cara. Inner HTML. Ponto inner HTML. É igual isso mesmo. Estranho, hein? Ah, é. Porra! Toda vez isso. Ah, toda vez eu esqueço disso. Tô achando que deve ser o meu... Eu acho que deve ser o meu autocomplete aqui. Mas é isso mesmo, faltava o inner HTML, o HTML é maiúsculo, tá certo.
Nossa, a Vanessa é boa de chute demais, tá louco. Mas aí vamos supor, né, que a gente quer passar o index, né, de cada item. A gente conseguiria alterar eles e colocar eles igual a essa posição i, né? Então ele começa no valor zero e vai até o 6. Então a gente poderia fazer outras operações matemáticas, né? Poderia fazer uma tabuada, que nem tem um exercício pra gente fazer mais pra frente aí. Mas basicamente é isso, né? A gente consegue é, editar de maneira fácil vários itens ao mesmo tempo. Isso que é a magia, né, do nosso for. Às vezes é um pouco complexo de começo vocês pegarem para fazer, mas depois vocês vão pegando com mais frequência, né? E aí vocês não vão querer fazer da outra maneira, é, que é mais trabalhosa, de certa forma. É, aqui a gente vai ter que também. Eita, eu acho que o. É isso mesmo, tá certo. Tá certo, tá certo. É que ontem a gente fez um exercício de número randômico e ele serviu exatamente para explicar o while. Deixa eu só editar aqui, galera. Beleza. Aqui eu tenho uma função. Pera aí. Aqui eu tenho uma função que vai usar o match random, né, que vai trazer uma variável randômica e vai me dar um valor randômico para eu descobrir, né? Eu como usuário. Eu tenho que descobrir esse valor, que é de 0 a 100. E como que a gente usa o while, né? A gente vai testar esse valor até que a gente consiga, é, até que ele seja igual ao valor, o valor que a gente digita num prompt seja igual ao valor randômico gerado, né? Vamos supor que aqui gerou 75. Até eu digitar o 75, não vai, o loop não vai parar, né? O problema do while é que a gente pode muito fácil cair num loop eterno, né? É um loop que não tem parada, né? Só vai chamar e vai arrebentar seu PC. Que é o que já aconteceu comigo várias vezes. E aqui eu vou dar um console log no valor randômico para eu saber qual que é o número secreto. Vou roubar. Só pra... Pera aí, caraca. Pera aí. Deixa eu botar pra inspecionar. Pera aí. Caramba. Não tá deixando inspecionar hoje. Pera aí. Beleza. Abrindo o console aqui, né? Eu tive que abrir pela hotkey porque ele não estava deixando clicar com o segundo botão. Ele mostrou pra mim que é, o número secreto é 98. Então se eu digitar aqui 1, 5, né, 7, 54, ele não vai sair. E se eu digitar 98, ele vai sair desse joguinho nosso, né? Que nada mais é do que a gente descobrir qual que é o número randômico. Então, enquanto eu não adivinhei esse valor, o, o front continuou pedindo para mim números para eu tentar acertar, né? Então, em alguns loops de jogo, a gente pode implementar muito facilmente aí o while, que é um tipo de loop também. Só que diferente, né, do for loop, o while ele só vai ter essa checagem, né, que é um if mais ou menos. E, e esse if pode ser o controle dessa função pode ser do jeito que você quiser, né? Por exemplo, aqui eu estou checando se o valor é igual ao outro. Aqui no outro loop eu só posso incrementar, né? Então o while tem esse tipo diferente de se fazer um loop, né? Vou comentar esse daqui. Vamos lá, vamos lá. É...
A gente tem também o do while. Pera aí. O do while, ele tem mais ou menos a mesma pegada do while, que é uma checagem de algum if, né? Só que ele roda pelo menos uma vez. O que isso quer dizer? Nesse caso aqui, eu tinha deixado o valor para ser menos 1 para forçar entrar dentro desse loop, mesmo que eu gerasse um número randômico. Então, se eu descomentar essa... Deixa eu só descomentar aqui. E eu vou gerar esse número randômico aqui. E eu vou colocar aqui, do while. Let... Na verdade, eu não vou colocar nem let valor do while. Na verdade, eu vou colocar aqui. Valor igual aqui. E eu vou usar o mesmo exemplo que let valor. Será que ele consegue usar isso aqui? Vamos testar. Espera aí. Console log. Eu vou dar um console log para saber qual que é o valor randômico. E aqui ele deu pra gente 25. Ele falou que não tem referência do valor. De qualquer jeito eu teria que deixar um valor aqui. Mas, qual que é o problema do outro while, né? Se a gente bota aqui um valor, vamos supor, 15. Deixa eu só voltar no outro exemplo para mostrar para vocês. Por que o do while é efetivo em outros lugares. Se eu colocar aqui um valor 15, vamos supor que o valor randômico gerado fosse 15 também, né? Então quer dizer que ele não entraria no loop e o nosso jogo não ia dar certo. Uma solução paliativa seria colocar aqui menos 1, né? Que aí está fora do range aqui do getRandom, né? Mas vamos supor que nosso jogo mude e eu quero, no caso ali, números negativos também. Pode dar um problema, vocês entendem? Então, o que acontece? Se a gente usa o do while, a gente... Opa, pera aí. Se a gente usa o do while em vez do while, ele vai rodar pelo menos uma vez essa função. Então, o que acontece? Mesmo que o valor esteja nulo, quando ele for fazer essa checagem, a gente já vai ter trocado o valor, né? Então, mesmo que o valor seja igual ao valor randômico, não tem importância pra gente, porque vai ser definido aqui antes de fazer a checagem. Essa é a vantagem do while. Eu vou passar aqui também. Deixa eu trocar. O for in, né? O for in é bem simples aí de se utilizar também. Para vocês que estão começando aí, se vocês estiverem começando, né, com loops e tal, eu acho... Ué, pera aí. Tem alguma coisa errada aqui? Aí tem shopping list. Beleza, faltou um parênteses aqui. E aqui tá reclamando do quê? Nossa senhora, cara, viaja. Esse preacher viaja demais às vezes. Mas beleza. 0. Olha aí, rapaz. Pera aí. Deixa eu comentar as outras funções aqui. Pode ser que tenha dado algum problema. For item. Cara, esse código aqui não é possível. Tirado propriedade de um objeto. Pera aí. Deixa eu só pegar na documentação aqui, galera. Script. Vou pegar aqui que tá mais fácil.
Se não tivesse certo lá no PDF, depois eu altero pra vocês. É, eu acho que o que estava errado ali é a gente tentar iterar no array, né? Que tava dando algum problema. Mas o for in nesse caso, ele itera no objeto, né? Pra pegando as propriedades. E a gente consegue também pegar os valores dele, né? De maneira fácil, né? Se a gente usar... Deixa eu só pra passar esse código pra vocês. Aqui. Que eu peguei ali na documentação mesmo. Mas a gente consegue pegar aí a propriedade de um objeto, né? De maneira fácil. Esse é o for in, o código lá tá até errado. É, aí tem o for off. Eita, pera aí. Vou ter que escrever. Const 012. E aí, for array off. Não, for item. É. Fetch element of array. Console.log element. Beleza, nesse caso, aí sim vai dar o que a gente queria, né? A gente usa um para objeto e o outro para array. Eu acho que até esse código aqui estava certo na outra aula, não sei por que eu fui mexer nele e acabou dando chabu. Mas é isso aí, a gente usa o for off para arrays e a gente usa o for in para objetos, né? Quando a gente quer interar sobre algum objeto. Eu particularmente quase nunca uso nenhum dos dois, mas aqui eu acho que é muito fácil, né, para quem está começando agora, até pegar um pouco da sintaxe, né? É meio complicadinho. Aqui também eu vou ter um for each, já está acabando essa parte de loop aqui. Às vezes fica um pouco maçante. Beleza, deixa eu ir aqui. Tá faltando alguma coisa aqui. Wait for each. Ah, é porque eu já tinha declarado um const aqui em cima. E eu acho que tem mais erro aqui. Ah, eu acho que eu copiei tudo. Por isso. Ô, Christian, eu não entendi muito bem o que você disse. Deixa eu só comentar essa outra parte aqui. Tá. Aí aqui no caso do for each, né? Deixa eu só colocar aqui na documentação. O for each ele executa uma função para cada elemento de um array, né? Então vamos supor que a gente quer fazer alguma coisa, quer executar uma função a cada elemento de um, do array, a gente consegue executar usando o for each, né? Como nesse caso aqui ele é bem estranho porque ele usa um array, um async na verdade, né? Um await. Mas basicamente o que ele faz é chamar uma função a cada item, fazendo uma soma e depois ele vai na verdade ele vai dar nossa, tá errado esse código aqui, tá bem zoado. Mas assim, ele vai atribuir na soma. Ah,
Acho que entendi o que você falou, Gal. Deixa eu só tirar esse código aqui que tá na documentação. Mas é isso aí, ô Christian. É só usar o for off, né? É que eu lá no na minha documentação, né, eu peguei um código que estava errado, né, em vez de ser o for off, né, para quando é array eu tinha colocado o for in e deu BO por causa disso. Mas é isso aí, esse é o código correto que deveria estar lá. Mas o for each ele vai executar uma função a cada elemento de um array, né? Aí depende muito do que você quer produzir ali, né? No caso da documentação ali, o cara falou de uma soma. Mas você pode fazer inúmeras operações, né? Aqui também, né? For each e também temos o map, né? O map ele vai transformar um array em outro array. É mais ou menos o que o for each faz. Não, mais ou menos não. Não tem muito a ver não. Mas assim, a gente consegue transformar um array em em vez de você alterar cada valor de um array. Pera aí, deixa eu só arrumar aqui. Aqui, beleza. É. Em vez de você alterar cada valor de um array, né? Vamos supor que você quer o múltiplo de cada número desse vezes 2, né? Uma operação aritmética simples aí. Qual que seria uma das maneiras de fazer? É pegar um por um num loop. Daria para fazer também. Você declararia numbers times 2, por exemplo. Colocava um array vazio. E aí, dentro de um for, numbers.length e mais, você colocaria em cada posição desse array, você colocaria o número, a posição dele, multiplicado por 2, né? Você conseguiria fazer assim facilmente. Mas vamos supor que você quer fazer de maneira mais rápida, né? Você só consegue fazer isso com uma linha. Você consegue fazer isso com uma linha só, né? Usando o map, que você consegue alterar cada valor, multiplicando esse valor por algo que você quer, né? No caso, por 2. Toda essa parte de array é bem chatinha, é bem complicado. De array não, de loops, né? É bem complicadinho. Então, essa aula vai ficar um pouco maçante no caso. Aqui eu também coloquei alguns casos não tão usuais para quando vocês quiserem ver. Então vai ter a matriz bidimensional, que é um loop dentro de outro loop. E em programação, na minha empresa aqui, eu uso muito isso aí. Mas isso aqui pode dar muito trabalho também, porque isso aqui pode escalar de maneira absurda, né? Então, se você tem o loop de fora são de 10 posições e o loop de dentro é de 10 posições, né? Você multiplica isso. Dá muito muito pesado, né? Aqui também eu coloquei um outro exemplo real de utilização de loop. Vocês podem dar uma olhada aí depois. E dois exemplos, na verdade, né? Exemplos reais de loop. Eu acho que de loop é muito isso. Ô, galera, vocês estão com alguma dúvida aí? Tá difícil? Como é que é? Assim, eu acho que vocês vão pegar muito quando vocês forem fazer os exercícios. Que é algo bem. Que aí vocês vão conseguir pegar muito mais, né? Mas assim.
que vocês estão achando? Vocês acham que passou muito rápido? Como é que é? É porque é um assunto bem. É meio complexo. Eu posso passar um exercício aqui de loop. Vocês querem ver? Tem alguns projetinhos aqui pra gente fazer. Beleza. Eu acho que. Assim, é só eu falando aqui. Não tem muita utilidade, né? A gente não vê muito utilidade sem ver ela na prática mesmo, né? Então eu vou usar aqui um projetinho que eu criei. É projetos para praticar loop. A gente já fez isso aqui, que é alterar todas as classes. Não, na verdade, eu não fiz isso aqui não. Vamos fazer. Beleza. Deixa eu só guardar esse código aqui. É um programa que altere todas as classes de uma determinada lista em HTML, adicionando o número da iteração no valor de cada LI. Vamos aqui criar uma lista, né, em HTML. Augusto, fala comigo. Sim. É, como é que é a lista mesmo? Esse eu acho que a gente não fez, não. Você não fez não? Esse da lista, não. Beleza. Beleza. É, programa que adiciona todas as classes de um determinado. Tá, então aqui o que eu quero é pegar uma lista. Deixa eu só colocar aqui class list. E a partir dessa lista eu quero pegar todos os elementos dela e adicionar é, uma classe para elas assim, né? Vamos adicionar um, aí no caso dois. É só para testar mesmo como você faria isso usando os conceitos de DOM junto com o loop. Né? É nada muito complicado não. Mas beleza, primeira coisa eu tenho que pegar essa lista do meu HTML. Document.getElement by ID. Não, ID não. Class name. E list. E eu quero só dar um console log list nele. Ô Augusto, Foi. você sabe um problema que já pode dar aqui? Deixa eu pegar. Deixa eu ver. Na direita aqui. Ah, tá. Você vai pegar só o primeiro item, né? Da lista. Na verdade não. Não? Na verdade é porque o class name retorna o array, né? Ah, é. Então eu teria que pegar a posição 0 nesse caso. Verdade. Ou Sim, sim. senão a gente declara como o ID dele. Aí dessa maneira ele funciona. Por que eu faço o console log em tudo? Né? Porque aqui ele já fala pra gente qual propriedade vai ter o nosso elemento, caso a gente não saiba, né? Deixa eu só aumentar aqui. Beleza. Eu já sei, né, que em HTML o children é o que eu preciso nesse caso. Eu quero pegar todos os filhos dele e colocar uma classe em cada. Então, se eu colocar aqui list.children, eu olho aqui e percebo que eu consigo pegar cada elemento. Né? Vamos supor que eu quero pegar a posição 0.
só para testar, eu consigo pegar. Então, com o console log a gente consegue ver se a aplicação nossa vai funcionar tudo certinho, né? Então o que eu vou fazer aqui é um for let i, né? Que é o primeiro parâmetro, sempre é a declaração. Depois o segundo parâmetro é o tamanho da nossa lista, né? E o terceiro é o incremento. Vocês mexendo com isso, vocês vão ficar craque. Pode acreditar. E aqui no list children eu vou querer adicionar uma classe, né? E em DOM a gente usa adicionar classe. Deixa eu ver. Class list.add. E aqui eu colocaria i. Para eu testar isso aqui, eu teria que colocar aqui. Dessa maneira ele não vai adicionar. Peraí. E não adicionou children. Console log list.children e se eu colocar list.children e class list is undefined. Vamos lá. Ah, porra. Os caras é muito retardado, velho. Deixa eu ver. É porque é foda em DOM aqui. Tem hora que o cara adiciona com o inner HTML lá mesmo. É com HTML maiúsculo. E aqui no class list, ele é só o L maiúsculo, né? Porra. Aí fica foda, velho. O negócio tem umas inconsistências aí muito grandes, né? Mas assim, deu certo aqui. Se eu quiser adicionar, só pra ficar visível aqui pra vocês, né? Eu vou colocar inner HTML pra ser igual ao i nesse caso. Então eu consigo ver aqui. Cada posição minha está visível aqui também. Então a gente consegue fazer muita coisa com isso, né? Agora pode ser que não tenha tanta praticidade, mas você vai chegar em algum projeto que você vai ver e vai falar assim, se eu pudesse alterar tudo de uma vez só, né? Tem muita... É muito prático usar isso aí. Também tem um programa aqui que eu fiz junto com o Augusto e o Diogo, que é esse para olhar para duas frases e comparar. Eu tirei essa ideia de um site de comparação de string, que basicamente eu uso direto, né? Você tem um JSON que vem de uma requisição, vem que nome Júlio, por exemplo, e vai ter um monte de informação lá, token, aí blá blá blá. Eu quero checar dois objetos e eu quero que eles estejam com os valores mais ou menos iguais, né? Ou eu quero saber qual que é a diferença entre um texto e outro. A gente consegue fazer isso, né, com JavaScript. Eu uso um site na internet, mas eu acho que é um projetinho bem legal pra gente ver aí de fazer. Esse é top. Esse é legal, né? Nesse caso aqui, eu teria que olhar duas frases a comparar e mostrar a diferença entre cada frase. Então eu vou ter dois inputs. Fecha aqui. Um botão. Comparar. E nesse caso, frase 1 com placeholder aqui. E no outro caso, frase 2. Vamos lá. Beleza. Ficou bem simples aqui, mas é o que a gente precisa agora. Deixa eu comentar esse código aqui. Pra quem não sabe, é só selecionar várias linhas, né? E Ctrl ponto vírgula, você consegue comentar várias linhas ao mesmo tempo, né? No caso. Mas beleza, eu quero pegar e vou passar uma classe
para cada input. Ou vou fazer melhor. Vou fazer mais fácil, na verdade. Vou pegar aqui. Vou pegar a frase 1. Document.getElement by tag name. Eu vou passar aqui em input. Eu vou pegar a posição 0. No segundo caso, eu vou pegar a posição 1. E agora eu vou pegar o valor desses inputs quando eu chamar o botão, né? Então vou declarar uma função. A função se declara assim, né? Um dos tipos de declarar função, né? Depois eu passo nessa aula ainda, dá para passar os outros tipos aqui de função que eu tinha preparado. Mas assim, quando eu apertar o botão comparar, eu quero chamar. Eu quero ver esses dois valores, né? No caso. Assim. Assim. Beleza. Agora de momento eu não estou comparando nada, né? Se eu chegasse aqui e comparasse só os dois valores, obviamente que ia dar certo, né? Para esse caso, mas eu quero saber também qual que é a diferença entre cada um deles. A gente pegou um pouco da lógica, eu e o Augusto e o Diogo. Então a gente chegou à seguinte conclusão, né? A gente vai pegar o menor valor dessas frases e vai fazer um loop para saber até que ponto elas são parecidas, né? Vamos supor que a gente tem uma frase aqui, maçã, e a outra, capivara. Não tem nada a ver uma com a outra, mas se fosse caça, já tem mais ou menos a ver. E então a gente pegaria essa palavra de cima que tem 4 caracteres, né? E compararia com essa que tem 8 caracteres. Por que eu não pego o valor de baixo, né? O 8? Porque chegaria num ponto onde não teria mais valor nessa string, então poderia dar um provável erro. Depois que eu pego isso, eu quero fazer um for, let i igual 0 e menor que maior frase ponto. Na verdade eu não vou pegar nem ponto length. Na verdade o que eu vou fazer é criar uma outra função, qual é maior, e com essa função eu vou receber dois parâmetros, valor 1 e valor 2. Vamos lá. Eu chamo ela aqui pra... passo esse daqui e esse daqui. E vou descobrir qual que é a maior frase, né? Aqui eu já estou passando um ponto value, então eu vou dar um return, que eu vou retornar, e agora eu vou fazer um if ternário, né? Eu já tinha passado um pouco na aula 1, mas o que eu quero aqui nesse caso? Eu quero, se o valor 1 for menor do que o valor 2, eu quero que retorne o valor 1. Se não, eu quero que retorne o valor 2. Se o valor 1... beleza. Se não der certo essa lógica, assim, não tem problema, galera. É só vocês ir fazendo e arrumando o código, né? Aqui nesse caso, eu ainda acho que vai dar algum problema. Porque eu acho que teria que ser ponto .length. E aí eu voltaria o valor ponto .length. Vamos ver. E agora eu quero dar um console log na maior
frase. Sempre usa o console log, né? As duas têm o mesmo tamanho, então não vai adiantar nada pra mim. Beleza. Aí veio o que eu queria. Tá dando pra acompanhar, galera? Assim, Beleza. É, assim, eu- se você não quiser, não precisa nem criar essa função, né? Você consegue colocar ela direto no código aqui. Não precisa criar uma outra função para isso. No caso aqui, não é nem maior frase, né? Menor frase. Então eu coloco um loop para ir até o valor da menor frase. E eu vou querer mostrar, comparar, no caso aqui, capivara e caça, né? Eu quero comparar esses quatro valores aqui, né? 2, 3, 4. Então eu quero que esse loop rode até o valor 4. Então, aqui no caso, eu quero pegar a posição da string 1. Não, no caso 0 aqui, né? Pra gente fazer isso, a gente consegue pegar a frase 1.value e pegar a posição 0 dela. Caça maior frases not defined e aqui eu tentei chamar, esqueci de alterar isso aqui, beleza? Tá. Então a gente pega o value e coloca 0 nele, a gente consegue pegar a primeira posição. Ele funciona, a string ela funciona como um array no JavaScript, é muito louco isso aí. Então se a gente pegar 1, pegar 2, pegar 3, a gente vai pegando cada posição da string, né? Então a gente consegue comparar os valores e deixar numa outra string de comparação, assim, né? Diria assim. Então vou colocar string igual, por exemplo, deixar vazio. E aí aqui eu vou fazer um if, frase 1 value e por igual, frase 2 ponto value e eu quero que isso concatene na minha string igual. E aí eu vou querer qualquer um desses dois valores, né? Porque eles são iguais. E depois desse loop, eu quero um alert, por exemplo. Mas não precisa ser um alert. String igual. Para. Um assignment inválido ao string igual. Ó o conche. Tava declarando como conche e era LED. Beleza. É... Aí aqui, né, ele mostrou pra gente no alert que a parte igual da string é o C e A, né? Que nesse caso tá correto. Mas vamos supor que fosse só caça ali, né? Sa. E aí ele pega pra gente só o sa. E se não tiver nada igual, não pode aparecer nada. Beleza. E é isso, né? A gente já fez nossa nosso comparador de frases, né? Teoricamente, assim, dizendo. Todo mundo de boa aí, galera? Vocês querem mais um exercício aqui ou quer que passa pra if else? Galera, por mim, eu acho que pode passar pra if else. vamos passar lá. Tá bom, até pra dar uma andada aqui. Mas assim,
O bom, né, de vocês pegarem aí, depois que eu passar a gravação também, ir vendo com calma e tentando fazer aí os exercícios, né? Tem outros exercícios aqui também que é bem legalzinho de para vocês aprenderem, né? Loop e o if else e também tem das funções. Mas em todos eles praticamente você vai usar os três. Essas estruturas elas são muito importantes, né? Para qualquer desenvolvimento de software. Se você não tiver esse básico, né, é muito difícil você construir alguma coisa. Vamos lá pro if else. Tem alguém que não está familiar com if else aqui? Se não tiver, não tem problema não, galera. Pode falar. É. É verdade, Christian. A gente só conhece, né? De longe. É, o if else, ele basicamente é uma estrutura um código, né, que toma decisão com base em certas condições, né? Assim como está escrito aqui. Então, num caso aqui bem simples, né? Caso o número for maior que zero, ele é positivo. Se não, ele é negativo. O else, né, nesse caso é um se não. O if, a gente trata ele como se fosse um se. Né? Se o número for maior que zero, a gente vai colocar aqui no console o número é positivo. Se não, a gente vai colocar o número é negativo. Né? Sempre pensa em se e se não. É, aqui tem outra exemplo mais provável, né? Que você teria uma idade e você ir checar a idade do aluno. Que parece ser projetinhos bobos, né? Coisas bobas, mas é muito importante pra gente pegar a lógica, sabe? É bem legal nesse aspecto. É, também podemos aninhar os if-elses da vida, né? Então você poderia ter um if com três condições. Né? Que nem tá aqui, né? A é maior que B, B é maior que A, e A e B são iguais. São três condições que a gente testa com o if aninhado. É, aqui para esse caso a gente também poderia usar um switch. Viu? O switch também é bem legal de se utilizar para quando a gente tem várias condições. Né? Então, às vezes esse código assim fica meio ruim de se ler. Eu tenho um amigo que ele só escreve em if else, if e else. Ele é tipo uma religião pra ele. Ele não usa switch. E eu acho que é isso. De if é uma situação bem básica, né? Não é muito difícil. Lógico que eu digo isso porque faz uns 5 anos que eu uso direto, né? Então pra mim é de boa. Mas comparando com o conceito de loops, né? Eu acho o if else muito mais complicado. Aqui eu já tenho um projetinho que eu tava vendo junto com o Augusto, né, o Augusto? Que é o verificador de vogais. Sim, sim. Esse eu fiz. Esse deu pra fazer de boa? Deu, deu. Quer dizer, tirando aquele probleminha, né? Probleminha dá mesmo? Né? Beleza. Eu vou fazer um exemplo com Switch ou Christian? Beleza. Cara, e agora? Faz tempo que eu não uso Switch. Deixa eu lembrar na documentação aqui. Eu lembro de muito Switch de C++. Mas aqui, ó, da própria documentação. Na documentação que ele fala um pouco sobre é, o switch, né? E aqui a expressão seria
Mamão papaya. No caso de mamão papaya, ele vai dar esse console log, como tá assim, aqui. Só que aqui ele tá até escrito meio estranho esse switch dele, né? Porque o que acontece? A gente traduzindo isso em if, ficaria o seguinte: XPR igual 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 oranges, por exemplo. É o primeiro, né? A gente daria esse primeiro console log. Else if, se fosse igual a mangos, deve ser tipo manga, eu acho. Mangos, eita, ou, oh, caraca, sai daqui. Ou XPR igual 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 papaias. Essa seria a tradução desse switch aqui de baixo. E como default, ele passaria isso daqui. O default do nosso if, né, seria um outro else. Só que qual que é a vantagem do switch em cima desse if, né? Se a gente tiver um outro caso, é muito mais fácil da gente adicionar aqui. Banana. Vou colocar aqui o valor. $1, sei lá. E aí já está pronto o nosso switch, né? Enquanto que nesse caso aqui a gente teria que adicionar um else if XPR igual 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 banana e jogar o else aqui embaixo e pegar esse daqui. É muito mais complicado e eu acho que, na minha opinião, o switch é mais legível, né? Mas aí vai da opinião de cada um. Conseguir te dar um exemplo aqui, ô Christian? Sim, é mais fácil. Pode falar, Vanessa. É que colocou pra. Queria falar. Não, beleza. Tá. Aqui, né, já é o switch, mas a gente vai usar o if que. Ah, sim. O switch ele é. Vou passar o código pra vocês. Aqui. Mas ele é bem legal de se utilizar também. E às vezes mais fácil de entender do que o if e o else. Mas beleza, vamos aqui para um exercício bem rápido. Eita. Mas não tá pegando aqui no código. Caraca. Beleza, vou jogar aqui. Tá bom. E. Parará, parará, parará. E aqui a gente vai ter um projeto que é um verificador de vogais. Nossa, copiou tudo de novo. Beleza. Um verificador de vogais. Cria um algoritmo, né, que verifica as vogais, que recebe as letras do usuário e verifica se é uma vogal ou consoante. Beleza. Na verdade eu vou verificar só se é uma vogal. No caso aqui, eu já tenho o meu código aqui da outra aula, né, a frase 1 aqui, no documento. E aqui eu já vou ter uma função pronta pra mim. Eu vou usar do meu outro código aqui, galera. Aqui, ó, que já estava pronto. Então eu vou colocar aqui e checar. Eita, checar vogal. Tá, checar vogal. E aí eu tenho que ver se tá chamando aqui. Checar vogal. Beleza. Então aqui tá funcionando, tá chegando aqui nessa função. Agora o que eu preciso checar mesmo, né, de é o valor do input.
Então, para pegar o input, tem vários jeitos de pegar o valor de um input. Eu vou pegar do jeito mais fácil, que é pegando pela tag dele. Mas pela tag não é muito aconselhado, porque você pode pegar de outro lugar. Não é, não tem unificidade, né? E aqui no caso, eu vou colocar um log aqui para eu ver se tá pegando. Pegou o valor. Agora eu preciso de fazer um loop. Só que no caso, eu preciso testar esse valor contra as vogais, né? A, e o, assim. Então eu poderia checar um por um. Eu acho que você fez isso, não foi, Augusto? Exatamente. Fui checando um por um, É, fazendo se, ou, né? isso. Aí você poderia fazer assim, A, né? Ou, é tipo isso, né? E isso, foi isso mesmo que eu fiz. Só que pegando a posição do valor ali, né? Uhum. Na primeira posição eu quero ver se é A, não sei o que, né? Sim, sim. É, e aí quando você sabia que era uma variável, o que que você fez? Quanto era uma variável, Não, você sabia que era uma vogal, aí você mostrava na tela, tipo um alert? eu mostrava, escrevi uma frase embaixo falando a letra A é uma vogal. Aí se não fosse uma vogal, eu colocava a Entendi, letra U, não, letra Q é uma consoante. entendi. Mas aqui no caso ele. Você colocava uma letra só, né? Uma letra só. Entendi. Aí se ele colocasse mais de uma letra, aparecia um alert falando que não podia inserir mais de uma letra. Você limitava ele, né? Limitava, exato. Deixa eu ver se eu consigo. Ele não consegue. Como que você limitou ele? Eu Pelo. fiz um if. Hum. É porque pelo input eu tenho quase certeza que tem jeito de você limitar isso aí. Só que eu acho que pode ser alguma coisa relacionada ao formulário. Mas assim, galera, vamos aqui pela lógica. Depois a gente dá uma olhada nesse outro caso. Mas assim, eu vou pegar uma estrutura de dados, que é o array, que a gente já pegou para estudar um pouco. E eu vou colocar minhas vogais nesse array. O, A, E, I, O, U. No caso aqui eu vou colocar eles em minúsculo. O, U, beleza? Porque vocês vão ver que vai facilitar. Porque o Augusto chegou nesse problema e eu acho que ele resolveu de outra maneira. Mas eu vou mostrar pra vocês como que faz. É, é max length. Ah, isso aí, pô. Eu sabia que tinha um, só não lembrava qual que era. Valeu, Vanessa. Salvando demais. É, agora eu vou iterar sobre. Ah, legal, Vanessa. Então, você consegue limitar no próprio HTML, né? Tem umas coisas legalzinhas que dá pra você fazer aqui. Não só isso, né? Como mínimo, máximo, dá pra você fazer muita coisa. Só um tipo, né? Tipo só número, por exemplo, ou só string. Você consegue limitar também no input. Mas aqui, eu vou iterar sobre essas vogais. E aí eu vou pegar vogais.length e eu vou incrementar em 1. E aí é o seguinte, eu quero ver se o meu o input.value, né? Value 0 aqui no caso, mas ele vai ser, se eu pegar o input.value e cost false, se o input.value for igual a vogais
I. Eu quero... na verdade eu vou botar um if aqui. Deixa eu só copiar esse valor aqui. If. Ou seja, o nosso valor que a gente colocou aqui está contido dentro desse array de vogais. Eu quero que exiba um alert. Escrito vogal, por exemplo. Nesse caso ele falou vogal. Só que aqui já tem um problema com o meu código. Você quer chutar, ou Augusto? Você que já fez. Deixa eu ver aqui. Tá dando pra ver de boa aí, galera? Se você pôr número, não. Como assim, número? Não, não vai dar a mesma coisa. Não, não faço ideia. Então. Você lembra que você tem que fazer duas checagens para cada um? Ah, tá. Se é maiúsculo ou minúsculo, né? Isso aí. Ah, verdade. Aí a gente usou um. Era to lowercase? To lowercase, isso. To lowercase. Eu acho que é isso. Aí. Então, o que, que esse to lowercase faz pra gente, né? Ele pega uma letra maiúscula, joga pra minúscula e vê se ele tá dentro dessas vogais. Isso é bem legal pra gente fazer esse teste, né? Aí vocês podem complementar também fazendo com consoante e tal. E aí agora eu vou chegar no jogo da forca aí do Augusto. Que deu um problema. Tá dando pra acompanhar aí, galera? Sossegado, tá muito rápido. Se estiver muito rápido, é só falar. Beleza. É... Augusto, Sim, eu não vou usar o seu código aqui, viu? Eu vou criar um outro. tá ok. Beleza. Jogo da forca. A gente vai criar um jogo da forca que o usuário tem que adivinhar uma palavra secreta. E a gente vai usar a lógica if else para determinar se a letra digitada pelo usuário está na palavra secreta e exibir a mensagem apropriada. Vamos lá. Esse aqui vai ser uma... Você tenta adivinhar uma letra por vez, né? Faz tempo que eu não lembro, Exato. que eu não jogo forca. É uma por vez. Beleza. Eu vou colocar aqui algumas palavras secretas, né? Vou colocar um array. Mas você deve ter algumas bibliotecas aí que deve gerar aí palavras. Taco, capivara, arroz. Vamos lá. Antes de fazer qualquer coisa aqui, né? Eu preciso pensar mais ou menos como que a gente vai criar esse jogo, né? Porque assim, a gente vai ter um usuário que vai checar a palavra, né? Coloquei, adivinhe a letra. Ele vai tentar adivinhar uma letra por vez. Só que a gente vai ter que escolher uma palavra, uma dessas palavras secretas para ser a nossa palavra secreta, né? E assim, a gente pode fazer isso com um match random, né? Que eu já passei bastante para vocês. Que é esse aqui. E aí, eu consigo pegar um número randômico até o tamanho desse array. O tamanho desse array eu acho que é 5. Só que eu consigo pegar pelo length, né? Então, vamos valor secreto
Deixa ser igual get random int. Espaço max, palavras secretas.length. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa que eu tô fazendo aqui, é só falar, viu, gente? Aí eu explico. Mas assim, eu tô pegando um valor secreto para pegar uma dessas palavras. Palavra secreta. E aí eu vou guardar nessa palavra secreta uma dessas palavras secretas. Usando um valor secreto. Beleza? E aí quando eu defino ela do lado de fora, né, da nossa lógica, sem estar dentro de nenhum escopo, só quando eu renderizar esse JavaScript eu vou ter essa palavra secreta. Então se eu der um console.log aqui e colocar a palavra secreta, aqui no documento já vai ter aqui, ó, arroz, teste, teste, arroz, capivara, teste. E aí agora já é mais simples, né, de certa forma de fazer. Eu vou chamar essa função checar. E quando eu pegar essa função checar, eu quero pegar o valor do input value, vai ser igual document.getElement by tag name input 0. Vou pegar o valor do nosso input e eu vou comparar ele com a palavra secreta inteira. É a mesma coisa do nosso último teste, né? A gente fez isso. Mas assim, eu tenho que fazer um for. Que o último teste, o último projetinho que a gente fez aqui foi verificador de vogal, né? Então eu olhava naquele array, procurava em todas as posições e via se batia o valor, né? Aqui é basicamente o que eu vou fazer. Eu vou checar se esse valor vai bater com alguma letra dessas palavras, né? Ou mais de uma letra dessas palavras. E mais e menor do que palavra secreta.length. Que aí a gente vai iterar sobre o tamanho dessa palavra. Aí é o seguinte, eu quero colocar resposta em uma outra array. Outra array não, uma outra string, né? Só que aí temos um probleminha. Porque a gente pode acertar uma letra e ela tá no meio da palavra, né? Assim, como o caco aqui no caso. Eu acertaria e ele estaria na última posição. Então, beleza. Beleza. Eu vou popular a string. Não tem só um jeito de fazer, né? Alguma coisa em programação. Eu acho que essa que é a melhor coisa. Porque a gente consegue resolver de várias maneiras, né? Então, dentro desse for aqui, na verdade, eu vou criar outro for, porque eu sei que não é algo pesado, né? Mas nunca é bom fazer for demais. Mas como é uma palavra bem rapidinha de se fazer, eu vou criar outro for. E aqui no caso, eu vou criar espaços vazios para cada posição dessa resposta. Então vai ser uma string gigante vazia. Por que eu quero isso? Porque eu quero pegar a posição de quando eles forem iguais e colocar nessa resposta. Eu sei que é um pouquinho complicado. Mas na minha loucura eu resolvi fazer assim. Input value for igual. Igual a palavra secreta. E aí a gente está vendo por letra, né, qual que é, se o input value é igual. E caso ele seja, eu quero que adicione
a resposta na posição é, na posição I, eu quero que ele adicione o input value, que na verdade é nada mais é do que palavra secreta I também daria certo nesse caso. Beleza. E aí, quando eu terminar esse for, eu quero pegar um outro aqui, eu vou colocar um H1 igual a resposta. Eu vou colocar um ID, que fica mais fácil da gente pegar. Const resposta igual document.get element by ID. A gente vai colocar aqui resposta. E deixa eu colocar outro nome, resposta HTML, porque já tem uma variável, né? E aqui eu vou querer colocar nele a resposta, que é a variável das respostas aí, que vai ficar bem estranho. Eu acho que o Augusto tinha feito até um uma setinha por baixo, né, Augusto? O meu vai ficar cagado. Deixa eu ver. Porca. E aqui ele não veio nada pra mim. Deixa eu ver. Ele pegou inner HTML. Deixa eu só dar uma olhada nesse console log aqui. Resposta. Caco. Ele me deu uma string vazia. Na posição I. Se adicionar assim. Ele tá me dando uma string vazia. Estranho. Input. Ah, beleza. Deixa eu tentar. Input value ponto value. Acho que teria que ser. Beleza, pegou um nulo agora, já é diferente. Deixa eu botar ele pra ser vazio aqui. Deu uma string vazia. Aí quando a gente vai debugar, né, sempre vai dar alguns probleminhas aí. Então, para alguns casos, eu já vi aqui que ele provavelmente não está entrando nessa linha. Então, eu vou tentar ver quais, na verdade, né, que são os valores que eu estou tentando checar. Vamos ver. Tá undefined. Undefined. Nesse caso aqui, da palavra secreta I, eu vou tentar ser. Beleza. Esses dois valores estão corretos, quer dizer que eu estou conseguindo entrar. Então, deixa eu só tentar colocar em outro. Na verdade o que eu não estou conseguindo pegar é a posição I dessa resposta e adicionar no input value. Eu acho que seria mais fácil se a gente tivesse um array. E o array fosse beleza. Deixa eu ver. Array resposta. Let array resposta. Array resposta.push. Vazio. Beleza. Resposta. E você igual. E aqui eu vou testar o array resposta agora. Beleza. Deu mais ou menos o que eu queria. Mas aqui no caso teria que ser o value.
Capivara. Beleza. É, aqui, ele, eu consegui agora colocar num array todas as posições que eu pedi aqui, né? No caso, aí eu adivinhei o A, então pegou na posição 1, na posição 5 e na posição 7. É, mas se eu colocasse esse array no inner.html, ele ia aparecer assim, né? com, com essas vírgulas aqui do array. Até nesse caso eu acho que não seria tão ruim, né? Depois eu tentaria acertar o C. Só que aí ele ficaria com a vírgula. Mas aí a gente pode transformar esse array de volta numa string de novo. Deixa eu só at i igual a 0 e menor do que array resposta ponto length e mais. E aí nesse caso eu teria uma variável que seria resposta string, seria uma string vazia. E aí para essa string eu adicionaria o array resposta ponto i. Tem várias maneiras de fazer isso aqui de forma melhor. Eu acho que daria pra gente cortar uns loops aqui. Mas nesse caso aqui, vamos testar, né? É só questão de teste. Assignment to const. Nesse caso eu teria que ser um let. Beleza. E agora a gente colocou aqui. Pera aí. E lá. É isso aí. Esse aqui deu um pouquinho mais de trabalho de fazer. Ô Augusto, você tinha até um problema com isso aqui, né? Qual que era o seu problema mesmo? O problema é na verdade, na hora de imprimir, quando você erra, né? Hum, Acho que eu acho que eu devia fazer um outro for, talvez, eu não sei. Porque na hora que eu tava imprimindo o erro, aparecia. Na hora que eu colocava a palavra certa, ah, já dava o erro que eu tinha errado da mesma forma. E além disso, depois disso, ele não rodava mais o loop. Tipo, eu tinha 5 tentativas, fazia a primeira vez e depois não fazia mais. entendi. Entendi. Ah, beleza. Depois eu dou uma olhada junto com você pra eu ver se a gente resolve isso aí. Tá. Mas beleza, aqui ficou um pouquinho extenso, galera, essa resolução aqui. Até porque eu não tinha feito antes, né? Então deu um trabalhinho a mais. Mas se vocês quiserem testar bastante aí if else, loops, né? Isso aqui é muito bom de se testar, né? É, Aí também a gente vai passar um pouco sobre functions. Vocês, todo mundo aí manja um pouco de function, como que é? Galera? Alô? Opa. Estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Tá. Ah, beleza. É, essas aulas de hoje, essa aula de hoje é mais complicadinha, ela é chatinha de fazer. Mas pra desenvolvimento, é tudo que vocês vão precisar tá aqui mais ou menos, né? Então, saber o que é function, saber o que é loop. Eu sei que não é fácil, né?
eu gostaria muito de mostrar e fazer um projetinho de site, que é mais fácil, né? Um site bonito, que eu sei fazer não é muito difícil. Mas eu acho que é muito importante a gente passar pela parte difícil pra gente conseguir fazer mais facilmente, né? Os sites aí com React e tal. Eu vou passar um pouquinho de functions aqui. A function nada mais é que um bloco de código que pode ser chamado várias vezes, de acordo com o que a gente precisa, né? Aqui no caso, a gente já tinha uma função, né? Aqui antes no código ver maior, né? Que a gente pegava duas palavras e via qual que era a maior palavra. Vou deixar aqui, const palavra um, caco, e const palavra 2, capivara. E a gente pegava, passava, chamava essa função, né, uma declaração de função usando arrow function, né? É dessa maneira. E é o que eu utilizo, eu acho mais fácil. E aqui, pra gente passar um parâmetro, a gente teria frase um e frase 2. No caso, a gente passaria essas duas frases, chamaria essa função, palavra um e palavra 2. E aí, a gente poderia, lógico, dar um console, né? Eu sempre dou um console. E retornaria um valor, né? A gente retorna um valor de uma função usando o return. Se a frase um for maior do que a frase 2, retorna a frase um. Se não, retorna a frase 2, né? Usando o if ternário. E como que a gente pega esse valor retornado, né? A gente coloca outra variável e coloca aqui resultado, né? Que vai ser o resultado das duas palavras. A gente der console.log resultado aqui, a gente vai ver que primeiramente eu coloquei errado, porque aqui seria length. Length. E aí, deixa eu só comentar essa outra parte, senão ele vai atrapalhar o nosso código. Beleza, vamos lá. Deixa eu tirar esse log. E aí a gente conseguiu ver o resultado aqui, que é capivara é a maior palavra, né? Mas se fosse o contrário também deveria funcionar. Tá tudo certo. Então é assim que a gente declara uma função de maneira fácil, né? Então sempre lembra, const, depois o nome da função, nome função, a gente coloca um igual, abre parênteses, setinha, chave, acabou. Esse aqui é o feijão com arroz. Até eu pegar pegar mais fácil o arrow function foi complicado, viu, galera? É difícil de começo. Mas a gente vai pegando com prática, né? Eu até coloquei imprimi também e coloquei na parede do meu quarto aí, só pra lembrar. Aqui eu tô explicando um pouco do return, né? E aí como que a gente poderia usar esse resultado. Lembrando que esse conteúdo, né, ele é pra vocês checarem sempre que der alguma dúvida. Então hoje eu tô passando a aula aqui, mas se você tá fazendo alguma coisa relacionada a loop, é só você vir aqui no conteúdo e ver se você tá fazendo alguma coisa de errado, né? Aqui também de functions vocês conseguiram pegar bastante aqui, galera? Como é que é? Se tem problema em declarar, como é? Fala pra mim. Opa, Augusto aí fala? Não, não ficou dúvida na questão das funções, bem tranquilo. Pra tu é de boa?
pra mim tá tranquilo. Eu uso mais a função clássica, né? Que é você declara a função, até porque é bem novo essa parte da arrow function, né? Aham. Mas o. Você usa o function, né? Pra É, declarar eu ou não? uso o function, exato. Essa aqui. Esse método aqui, né? Mas Isso. o arrow function também é muito utilizado ainda. De boa. É, ele simplifica bem, né, o código. Então. Vou tentar colocar mais nos códigos. Sim, é. Não, mas pode usar function também. Não tem diferenciação. Muita diferenciação entre os dois, né? Sim, sim. É o que você acostumar. Né? Mas aqui, galera, eu sei que é uma aula difícil, né? São conceitos difíceis, importantes. Mas aqui no caso, eu vou passar umas dicas, né, de como aprofundar. A gente tem que entender aqui sintaxe, né? Tentar entender no máximo que a gente puder. Hoje eu passei essa aula, mas é importantíssimo que vocês façam os exercícios, né? E o quiz que eu vou passar. E pode mandar pra mim código, eu peço mesmo que manda código, manda lá no grupo. Até lá no grupo eu acho que pode mandar código lá e aí às vezes a galera analisa junto, sabe? Eu acho legal isso aí. Tanto que é um dos pontos aqui de dica, né? Ter uma comunidade, grupos bons. Tem vários grupos que eu entro de WhatsApp que os caras solucionam muita dúvida e eu ajudo em muita dúvida aí da galera. Então eu tô aqui também para dar suporte nisso, sabe? Também pode subir, mostrar lá repositório, eu olho o código e analiso, falo assim, tá errado aqui, errado ali. Então eu também tô aqui para dar suporte para vocês, sabe? Não tanto só para aula e o conteúdo da aula, mas para dar esse tipo de suporte. É, Analisar os tipos de dados, né, que foi a primeira aula aí, mas array, objeto, nunca é demais aprender, né? Então, sempre tente aprender sobre o tipo de dados e a sintaxe é muito importante. A prática, essa é a maior dica que eu dou para vocês aí, que é um que queira ser programador ou virar PO aí pra frente, né, Giovanni? Pratiquem muito. Eu, brincando, devo ter feito mais de uns 1000 projetinhos aí. Ah, só hoje aqui a gente já fez o quê? Umas 4, né? Não, não, ninguém vai ser PO aqui não. Aqui é dev. Só hoje brincando aqui a gente já fez uns 4 exercícios, né? Então, isso tudo consolida mais ainda a nossa programação, porque a teoria sem a prática não adianta muito, sabe? Ler muito código, todo mundo sabe, né? Ler o código não é tão importante quanto a prática. Eu acho que a prática é a parte mais importante. Mas assim, tome essas dicas aí pra vocês, né? Pra tentarem virar mesmo desenvolvedores, né? Criar vários repositórios aí, projetos. Eu conheço caras aqui que não. Amigos meus que estão trabalhando. O cara não tem nem 20 repositórios lá. Entendeu? Então se vocês forçarem mesmo, criarem repositório legal, um Git legal, um LinkedIn legal e trabalharem até essas skills sociais que a gente tem, né? Então, entrevista, né? Conversar bem no LinkedIn. Eu acho que são pontos importantes, né? Até que não são tão falados. Mas assim, hoje a aula foi maçante, mas ela dá base pra gente fazer o resto tudo, né? Basicamente. É, Mais pra frente eu quero passar sobre fetch. E aí a gente já consegue montar um. Obrigado, Cris. Eu acho que foi um pouquinho cansativo, porque são assuntos pesados, né? Mas assim, a gente vai. Com esse fundamento que a gente tem hoje, a gente consegue trabalhar com JavaScript facilmente, HTML, fazendo um sitezinho aí bem legal. Eu vou passar outros projetos aí na semana, de graça aí pra vocês também. Alguns que eu faço aqui em casa.
E dá pra vocês acompanhar porque vocês entendem um pouco da sintaxe, né? Mesmo que vocês não estejam craques na sintaxe, vocês vão entender. E dá base pra gente fazer um dos projetos mais importantes, né? Que é de consumo de API, que todo site praticamente faz, né? Usando o FET, e isso aí vai dar embasamento para a próxima aula. É, eu acho assim, para quem tá mais no começo e é, é isso aí, Vanessa. A gente vai pegar essas requisições aí para fazer e vamos mandar bala. Agora sábado vou extrapolar um pouco e a gente vai mexer com um projetinho em 3D, né? Que eu já cheguei a mostrar um pouquinho para vocês. E vai ser bem legal, eu acho. É, aí o seguinte, como tarefa aí pra vocês, eu vou deixar esses projetos, mas assim, eu quero muito que vocês façam pelo menos um. É, pega aí pra fazer um projetinho e faça pelo menos um e me manda, ou se não, manda o código lá no grupo e pergunta pra galera, né? E eu acho que é isso. É, é isso. Show de bola. Ô Augusto, Sim. matou-se o problema lá? Tem mais alguma coisa? É só aquilo lá mesmo do retorno no erro. Aí depois a gente vê certinho. Beleza. Manda pro celular. Beleza. Se tiver mais alguma coisa, você me manda. Não, o resto tá tranquilo. Fazendo um favor. E aí, Show. a gente pegando. É porque agora não tem muita coisa interessante, né? É muita coisa. é, a- Mesmo que seja complexa, ainda é básico. Quando a gente pegar um FET, por exemplo, da vida, a gente vai fazer um projetinho que nem aquele seu lá, ô Augusto, de Weather API, né? Que lá é top. Que aí a gente vê o clima-tempo, né? Esse é Sim. legalzinho. E esse projeto de clima-tempo, pra você ter uma ideia, foi o que me colocou na empresa, na minha primeira empresa que eu trabalhei. Pode crer. Pode crer. É isso aí que a gente tava pegando pra fazer, né, Augusto? É projetos de empresas reais, né? Sim. Eu acho que vai ser bem legal aí, essas aulas. Mas eu acho que é isso, galera. Se vocês acharem que tem um projeto muito difícil também, pode me mandar e aí eu faço. Esse jogo da memória aqui, eu vou fazer ele, eu vou gravar pra vocês. Eu vou fazer ele com usando o Mid Journey, né, que é geração de imagem de inteligência artificial. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz facinho o joguinho da memória. E vai ser bem legal. Beleza? Sim, eu tô gravando aqui, Christian. E aí eu vou mandar pra todo mundo. Até porque eu acho que na revisão da aula eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês entenderem, né? Beleza. Ô, valeu, hein, galera. Boa noite aí pra todo mundo. Boa noite. Até mais. Até, até a próxima aí. Valeu.